Queridos, as últimas 2 ministrações que nós tivemos a oportunidade de ouvir aqui na igreja foi sobre fé. E nós, no final de semana retrasado, o Senhor trouxe uma palavra para nós através do exemplo da vida de Abraão. E nós conhecemos Abraão como um homem de fé, um homem de muita fé, um homem de uma fé extravagante, um homem com uma história digna de ser contada, um homem que até hoje nós o conhecemos como um grande homem, um pai da fé. E nós compartilhamos a importância de nós enxergarmos como Deus vê as coisas. E de fato o que Deus quis mostrar para Abraão era não o que Abraão pudesse ver, mas que Abraão começasse a ver aquilo que Deus via, a enxergar aquilo que Deus enxergava. Semana retrasada a pastora Larissa ministrou também sobre o poder da fé, e que a fé precisa ser verdadeira, não pode ser uma fé falsa. Mas o incrível é que nós procuramos algum meio para nos posicionar de forma pequena diante de algumas circunstâncias, de forma medíocre diante de algumas circunstâncias. E assim, quando eu falo que Abraão é o pai da fé, e o Senhor deixou muito bem claro essa mensagem na Bíblia, o Senhor cuidou para que essa mensagem permanecesse até o dia de hoje, para que nós pudéssemos compartilhar essa mensagem, e essa mensagem edificasse a sua vida. Mas quando eu compartilho a história de Abraão, o pai da fé, e conto tudo o que ele fez, e todas as provas de fé dele, eu começo a me medir baseando na vida de Abraão. Então, as pessoas dizem: pastor, mas os exemplos de homens e mulheres da Bíblia são muito distantes da nossa realidade. É muito diferente. Abraão é Abraão. Eu não sou Abraão. Jesus é Jesus. É impossível ser como Jesus. E Jesus fala: sede meus imitadores, como eu sou do meu Pai. Então, quando a gente compartilha a história de alguém, não é para que você seja igual a esse alguém, mas é para que você creia no mesmo Deus que esse alguém creu, para que você gere expectativas na sua vida de um Deus que tornou Abraão um homem de muita fé, de um Deus que tornou Moisés um libertador de um povo escolhido, de um menino, Davi, que venceu um gigante. Então, quando a gente conta a história de Davi venceu um gigante, Davi venceu Golias, e você fala assim: mas Davi, né? Não é eu. E eu falo isso não porque eu penso como você pensa, mas eu penso com a minha humanidade, com o meu espírito natural, com minhas vontades, com a minha própria carne. E muitas das vezes eu desisti de algumas coisas, e a minha carne grita para mim abrir mão de algumas coisas, porque eu olho para a vida de um homem de Deus que está na Bíblia e falo: é impossível ser assim, não dá mais tempo, já passou de hora. Jesus começou o ministério dele com 30 anos, fez tudo em 3 anos, eu já estou com 27 e ainda não fiz nada. Amém? Posso ouvir um amém? Então, vocês não estão conectados, porque eu falei, ninguém questionou. Mas eu te pergunto, quantas histórias de conquistas extraordinárias nós vemos na Bíblia? Umas 50?
Umas 50 nós podemos dizer. Quantas histórias de grandes conquistas nós temos na Bíblia? Jeremias, Moisés, Noé, Davi, Ezequiel, quem mais? José, Ney filho. Quem mais? Eu estou lendo a Bíblia, não? Sadraque, Mesaque, Abidnego, Daniel foi jogado na cova dos leões. Os leões não morderam nem comeram Daniel. Aí você fala assim, mas foi Daniel. Agora, a pergunta que eu te faço é: qual é o desafio da tua vida que Deus colocou para que você testifique a sua fé e faça Deus ser grande na resolução do problema da sua vida? Porque esses grandes homens, Davi nunca pediu para Deus um gigante para ele derrubar, para ele ser conhecido. Abraão nunca pediu para Deus uma descendência que fosse tão grande quanto o pó da terra. Mas Deus falou que ele teria. Quantas histórias de sacrifícios exagerados, extravagantes nós temos na Bíblia? Queridos, nós já ministramos aqui a história de uma mulher de fluxo de sangue que sacrificou a vida toda, que perdeu tudo que tinha, que entregou tudo que tinha, que abriu mão da sua vaidade, da sua reputação, de tudo que as pessoas pensariam, entrou desesperada, correndo no meio do povo e tocou na orla das vestes de Jesus para ser curada. Quantas vezes no momento de enfermidade que não tem diagnóstico de cura, você fez algo extraordinário para conseguir alcançar a cura? Quantas pessoas naquela época viveram grandes enfermidades? E por que que a história dessa mulher está na Bíblia hoje? Quantas pessoas foram perseguidas na Bíblia? Quantas histórias de erros gigantes nós temos na Bíblia? Preste atenção, querido. Milhões de pessoas viveram nos tempos que foram escritos a Bíblia, mas pouquíssimas histórias foram cuidadosamente selecionadas por Deus para ser registradas e mantidas até hoje. As histórias que estão na Bíblia são histórias que são dignas de serem contadas. Nem todos que viveram naquela época, naquele tempo, têm história digna de ser contada. Milhares e milhões de pessoas viveram, mas a Bíblia não relata a história de milhões de pessoas. Sabe por quê? Porque milhões de pessoas desistiram, milhões de pessoas não acreditaram, milhões de pessoas abandonaram aquilo que Deus chamou, milhões de pessoas negaram Jesus, milhões de pessoas blasfemaram, milhares de pessoas adoraram outros deuses, e algumas pessoas até se mataram. Então, quando nós lemos na Bíblia a história de alguém, é a história de alguém que venceu, não porque nasceu e não errou, porque venceu, terminou a carreira debaixo de uma palavra, de uma direção e da obediência de Deus. E hoje eu estou pregando aqui para mim e para você, e declaro que você e a sua família terá uma história digna de ser contada, terá uma história digna de ser compartilhada. Os seus netos ouvirão as palavras que saíram da tua boca. Os seus filhos vão viver aquilo que você decidiu por fé e obediência caminhar na palavra do Senhor. A sua descendência vai viver das sementes que vocês estão plantando hoje. A sua geração vai colher dos frutos que vocês estão plantando hoje. A sua geração vai se alimentar dos passos de fé que você dará
na direção que Deus te deu. Nós compartilhamos na última palavra que quando Deus chama Abraão, a primeira coisa, Deus chama Abraão para perto e ele fala: Abraão, olha para frente, olha para trás, olha para um lado e olha para o outro. Aonde você conseguir enxergar, eu te darei por herança. E não é só para você, é para você e para a sua semente. E a sua semente será tão grande, que será como um pó da terra, que se porventura alguém conseguir contar o pó da terra, ele conseguirá medir e mensurar o tamanho da sua geração. E eu falei dessa história de Abraão, e essa história de Abraão me encheu de expectativa. E eu quero deixar claro, existe um plano de Deus para a sua vida. Existe um caminho que Deus planejou para você. Um caminho onde o nome dele será glorificado. Um caminho onde o nome dele será conhecido. Um caminho onde você será conhecido pelo que Deus fez na sua vida. Cabe você acreditar, obedecer e permanecer nesse caminho, ou simplesmente abandonar. E é possível viver, é possível desistir. O Senhor nos abençoou com a graça do livre-arbítrio. O livre-arbítrio muitas pessoas confundem ou não entendem a essência. Muitas pessoas falam: Deus me deu o livre-arbítrio para me fazer o que eu quero. Então, se Deus me deu, quem que é o pastor para falar que eu não posso? Quem que é o prefeito para falar que eu não posso? Queridos, Deus te deu o livre-arbítrio para você ter condições de avaliar o certo e errado e decidir pelo certo. Amém? Glória a Deus. Aí eu pergunto: Abraão, ele é um homem de fé conhecido por nós todos hoje, só porque tomou decisões corretas? Abraão, um homem de fé, conhecido por nós hoje, ele só tomou decisões corretas? Porque quando a gente olha Abraão, quando você se compara com Abraão, você fala: Abraão é um homem de fé. Abraão é um homem que a fé dele é extraordinária, um homem que olhou para o céu e contou estrelas de dia, olhou para a terra e conseguiu ver a sua descendência, um homem que só fez coisas corretas, por isso ele teve a expressão e a relevância que teve. Você acredita que Abraão nunca errou? Você acredita que Abraão sempre obedeceu ao Senhor, sempre confiou no Senhor? Eu quero compartilhar com vocês aqui. Tem que ler a Bíblia aqui, porque senão os irmãos já escandalizam, né? Gênesis capítulo 12. Ora, o Senhor havia dito a Abraão: sai da terra dos seus pais, sai do teu país e da tua parentela e da casa de teus pais, para uma terra que eu te mostrarei. E eu farei de ti uma grande nação, e eu te abençoarei, e farei o teu nome grande, e tu serás uma bênção. E eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Meu Deus, Deus mandou eu sair daqui, largar todo mundo, minha família, minha terra, que Ele vai me abençoar, e quem me amaldiçoar, Ele vai amaldiçoar. Está ótimo. É o que Deus tem para você. Abandona tudo que é de errado, tudo que te prende a velhas práticas, a pecado, a desejos carnais, e começa a caminhar em direção aonde o Senhor te apontou. E as promessas são essas: Deus vai te abençoar e amaldiçoará os que te amaldiçoarem,
Amém? Glória a Deus lá. E Abraão, olha só, Abraão tomou Sarai, a sua esposa, e Ló, filho de seu irmão, e todas as posses que havia juntado, e as almas daqueles que tinham obtido em Harã, e eles saíram para a terra de Canaã. Para a terra de Canaã eles vieram. Versículo 5. Abraão pegou a sua esposa. Está certo. A sua esposa é a sua mulher. Esposa não é parente. Esposa é família. Parente é a sogra depois que você casa. Amém? Entenderam? Minha sogra ouviu isso, ela não faz mais daquele franguinho com caipira para mim. Aí ele pega Ló. Ló é o quê? Parente. Errou. Pronto. Abraão já errou. Você já tem um motivo para dizer: Abraão errou, então eu não sou a pior pessoa do mundo. Se Abraão errou e hoje é o pai da fé. E aí eles vão e saíram para a terra de Canaã, e para a terra de Canaã eles vieram. Então eles chegaram na terra de Canaã. E Abraão passou pela terra até o lugar de Siquém, até a planície de Moré, e os cananeus estavam nesse tempo na terra. E o Senhor apareceu a Abraão e disse: a tua semente eu darei essa terra. E ali ele edificou um altar ao Senhor que lhe apareceu. E ele moveu-se dali para um monte ao leste de Betel, e armou a sua tenda, a tenda de Betel, ao oeste, e Ai ao leste. E ali ele edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. E Abraão viajou, indo adiante para o sul. Versículo 10. E houve fome na terra. Vira para o seu irmão e fala assim: e houve fome na terra. Olha para ele e fala assim, ó: no lugar onde Deus te manda, também pode haver fome. Mas não significa que você vai morrer de fome. Volta para o texto. E Abraão, por conta da fome que existiu na terra, desceu para o Egito para peregrinar ali, pois a fome era severa na terra. E aconteceu que quando ele estava prestes a entrar no Egito, ele disse a Sara, sua esposa: eis que eu sei que tu és uma mulher formosa à vista. Abraão vira para sua esposa e fala assim: gata, eu sei que você é linda demais e formosa demais. Qualquer homem te desejaria. Você é minha esposa. Porém, versículo 12, versículo 11: eis que eu sei que tu és mulher muito formosa à vista. Por isso, acontecerá que quando os egípcios te virem, eles dirão: essa é a esposa dele. Então eles vão me matar, mas te manterão vivo. O que ele está falando para a esposa dele? Olha, nós vamos sair da terra onde o Senhor nos enviou, e nós vamos precisar de ir para uma terra que o Senhor não nos permitiu ir. Mas como a gente está sentindo fome, a gente precisa ir, vamos para essa terra. Só porque você é muito bonita. E se a gente chegar nessa terra e você sendo a minha esposa, eles vão me matar e pegar você para eles. Então eu tenho um plano. Qual que é o plano? Suplico-te que tu és a minha irmã, para que eu possa ficar bem por tua causa, e a minha alma viverá por causa de ti. E aconteceu que quando Abraão havia chegado ao Egito, os egípcios viram a mulher, e que ela era muito formosa. Também os príncipes do faraó a viram e elogiaram diante de faraó. E a mulher foi levada à casa de faraó. E ele tratou bem Abrão por causa dela. E ele teve ovelhas
teve boi e jumentos e servos e servas e jumentas e camelos. E o Senhor atormentou o Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sara, esposa de Abraão. E Faraó chamou Abraão e disse: o que é isso que tu fizeste? Por que não me disseste que ela era tua esposa? Por que disseste, ela é minha irmã, portanto eu tomei para minha mulher? Agora, pois, eis a tua esposa, toma essa mulher e vai embora de volta para o seu caminho. E Faraó ordenou aos seus homens com respeito a ele, e eles mandaram embora a sua esposa e tudo o que eles tinham. E eu te pergunto, Abrão é um homem que só tomou decisões corretas? Abrão é um homem que só acertou nas suas decisões? Abraão é um homem que nunca errou, que nunca mentiu, que nunca pecou, que nunca deu um passo sem esperar no Senhor? Deixa eu te falar, querido, quando você decide caminhar fora da direção do Senhor, sair de um lugar aonde Deus te mandou, você vai precisar, com as suas próprias ideias, com as suas próprias convicções, criar mecanismo para você se safar dentro desses ambientes, para você sobreviver num lugar onde Deus não está. Então, o plano de matar a fome de Abrão deu certo. Olha que sorte, cara. A gente estava passando fome ali em Canaã, mas quando a gente chegou em Egito tem comida. Mas percebendo a possibilidade de ser morto, ele renunciou à sua esposa. Ele falou assim: amor, vamos mentir aqui? Porque se a gente não mentir, a gente vai morrer, eu vou morrer. Nessa hora ele fala assim: eu abro mão de você, minha esposa, para simplesmente eu viver. E a hora que você precisa tomar uma decisão com sua própria convicção, com a sua própria ideia, para simplesmente se safar. Abraão fala assim: ela não é minha mulher, ela é minha irmã. E acredita que deu certo de novo. Olha só o tanto que foi bom essa mentira. Abraão, por se apresentar como o irmão de Sara, quando os egípcios encontraram Sara e viu que era linda, quando você arruma uma menina bonita, que ela tem um irmão, o que você faz? Fala comigo, eu vou agradar o cunhadão. E os egípcios e Faraó decidiu agradar o cunhado para poder ter a irmã mais próxima. E a Bíblia fala que Abraão ganhou ovelhas, ganhou jumentos, ganhou jumentas, ganhou servos e ganhou servas, e ficou rico, e deu certo o plano. O problema é que nessa riqueza que ele ganhou, ele também ganhou servas, e uma dessas servas egípcias era Agar. Agar seria a próxima mulher que participaria de um próximo plano de Abraão, de tentar ajudar a Deus. Olha só a sequência de erro quando nós decidimos caminhar fora da vontade de Deus, fora da presença de Deus. Deus falou que Abraão seria pai de multidões. Abraão e Sara eram velhos. Abraão e Sara não tinham filhos. Estava acabando as possibilidades de ter filhos. Abraão acreditava na palavra de Deus de que seria pai de multidões, mas ele desobedeceu a Deus, escolhendo um lugar errado para ficar. E agora ele, sabendo quem Deus é, sabendo das promessas, deseja que as promessas se cumpram na vida dele. Mas ele acha agora que só pelo fato de Deus dizer que ele teria uma descendência grande, de qualquer forma que ele arrumasse um filho, a geração seria abençoada. E por conta disso, ele e a esposa, mais uma vez, tomaram uma grande decisão, uma ideia top, que certamente daria certo. Para nós darmos sequência na nossa geração, a única coisa que a gente precisa é de um filho. Se Deus não mandou um filho,
Talvez é porque Sara está velha, talvez é porque Abraão está velho. Mas Sara conversa com Abraão, fala, não, tem Agar, uma das servas egípcias. Deita com ela, faz o filho, nós larga ela para lá, fica com o filho e vive a promessa. E quantos de nós não estamos tentando ajudar Deus a cumprir as promessas dele na nossa vida? Quantos de nós estamos construindo com as nossas próprias ideias as promessas de Deus? Você já imaginou Deus falar, você terá uma grande família? E você falar assim, mas eu nem casado eu sou. Eu não arrumei nenhuma namorada, como é que eu vou ter uma grande família? Mas já que eu não arrumei a namorada, eu vou pegar qualquer uma, que o importante é que cumpra aquilo que Deus falou. Não é você que tem que forçar que as coisas de Deus se cumpram. É você que precisa estar posicionado no lugar onde as coisas de Deus vão se cumprir. E muitos de nós decidimos cumprir os planos de Deus nas nossas vidas. Mesmo que tenha que dar um jeito, mesmo que precisa organizar alguma coisa, facilitar alguma coisa. Então o que eu quero te dizer, queridos, o primeiro erro de Abraão foi sair da terra da promessa. Foi sair da terra que Deus deu. Foi sair de um lugar onde Deus colocou. Simplesmente para matar um desejo da sua carne. A Bíblia vai dizer que nunca um justo ficará desamparado, nem a sua descendência vai mendigar o pão. Então, se no lugar que Deus te colocou tiver fome, é passageiro, é momentâneo, porque Deus conhece o seu limite, Deus conhece a sua fome, Deus conhece a sua necessidade, Deus conhece as suas fraquezas e Ele não te abandona, nunca. A Bíblia vai contar a história de de dois irmãos. Um vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilha. E nós estamos trocando o que Deus nos entregou, sem merecermos, por algo que mata a nossa vontade, mata o nosso desejo, realiza o nosso desejo. Nós estamos trocando o relacionamento com os nossos filhos por likes no Instagram. Nós estamos trocando a presença das pessoas que o Senhor colocou ao nosso lado, para que a gente cuide, para que a gente ame, para que nos ensine, para que molde o nosso caráter, por algo que nos agrade quando alguém dá um joinha lá, um like, uma curtida. Queridos, quem tem que curtir a sua vida é sua família. Quem tem que dar um like e falar, você é top, é seu filho. Quem tem que dar um like e falar, você é linda, é seu marido. Quem tem que falar que você é bonitão, é sua esposa. Esses dias eu postei uma foto lá na academia assim, minha mulher, apaga. Quem tem que ver é eu. Eu apago mesmo. Quem nunca errou? Então, um outro erro de Abraão foi que para se proteger em um caminho que Deus não estava, ele precisou começar a mentir. Sabe, queridos, o esquema de engano, ele dá certo, ele funciona, até dar errado. Amém? Quem está comigo aqui? Quem já mentiu para dar certo e depois deu errado? Eu vou levantar minha mão, que aí vocês levantam de vocês também, né? Quem nunca mentiu para alguma coisa dar certo? E deu, mas depois deu errado. Se não deu errado, vai dar ali na frente, que o Senhor vai te confrontar tanto, fala assim, ó, enquanto você não confessar aquilo ali, enquanto você não arrepender daquilo ali, não te transforma em sua vida. Eu não escrevo uma nova história.
E eu pergunto a vocês: a vida de Abraão acabou depois que ele errou? Não, fala bem forte. A vida de Abraão acabou depois que ele errou? A vida de Abraão acabou depois que ele mentiu? Depois que ele adulterou? Depois que ele não obedeceu? A geração de Abraão não foi abençoada e nem guardada? Sim ou não? Fala bem alto assim: não! Fala bem alto: não! Abraão teve vários acertos, vários testemunhos de obediência. Inclusive, um dos maiores testemunhos de fé e obediência que nos impacta até hoje. Ele subiu no monte com seu filho. Não foi o seu filho que ele arrumou, foi um filho que Deus deu. Deus nunca vai te pedir as coisas que você fez com suas próprias mãos. O que Deus vai te pedir são as coisas que Ele te deu, para saber se as coisas que Ele te deu é mais importante ou mais valiosas do que Ele. Então Abraão, depois de errar, depois de falhar, falhando, mentindo, ele testificou a sua fé e o seu amor em Deus, pegando o seu filho e subindo decidido em sacrificar o seu filho ao Senhor. Mas abre aspas. Sabe por que Abraão não teve medo de subir naquele monte para sacrificar o seu filho ao Senhor? Porque quando era impossível para ele ter um filho e ele deu um jeito, fez o filho, 15 anos depois, ele estava mais velho ainda, a sua esposa estava mais velha ainda. Imagina dois velhinhos: vamos fazer o filho. Que coisa linda. O que era impossível para ele e para a esposa dele, Deus tornou possível. Então caiu a ficha em Abraão e falou assim: rapaz, se Deus falou que a minha descendência será como o pó da terra, se eu fiz um filho e nada aconteceu, e agora Ele me dá um filho para dois velhinhos gagar, certamente vai começar uma nova geração aqui. Então para Deus não tem nada impossível. E aí ele fala assim: mas o filho que Deus me deu, agora Deus está me pedindo, como é que vai cumprir a palavra? Me explica, como é que nasce uma descendência, uma geração incontável de alguém que vai ser morto? Abraão começa a caminhar em direção à montanha e fala assim: olha, o impossível já aconteceu. Deus me deu um filho que eu não tinha capacidade de gerar. Ele me prometeu que me daria uma geração incontável nessa terra. Ele agora está pedindo esse filho, que é a única possibilidade da minha geração dar sequência. Deus é tão poderoso e tão grandioso, que se eu matar o meu filho, ou ele ressuscita, ou ele me dá outro, porque a palavra dele não vai ficar em vão. Então Abraão sobe aquela montanha com uma mentalidade completamente diferente da mentalidade que ele entrou no Egito. Ele entrou no Egito dizendo: Deus não pode, eu faço. Ele sobe a montanha: eu não posso, mas Deus faz. E quando ele levanta o cutelo, Deus provê o cordeiro e fala: não quero seu filho, só quero seu coração, e eu já tenho. Você é um homem de fé, você é um homem que acredita em mim, você é um homem que me ama mais do que qualquer coisa que eu te dê. Aleluia! E a mensagem hoje é: todos nós já falhamos, todos nós já erramos, ou ainda estamos errando. Concorda comigo? Levanta a sua mão. Quem nunca errou? Quem nunca errou, pega o microfone aqui e termina a pregação, porque eu já não sou mais digno. Nós erramos erros terríveis. E talvez por conta de alguns desses erros,
nós precisamos ficar errando diariamente para mantermos vivos os nossos planos. Então tem gente que errou e precisa diariamente ter um posicionamento errado para continuar vivendo. E eu quero te dizer uma coisa: o Deus que eu conheço é fiel, é justo e é poderoso para reconhecer a sua renúncia, de deixar de continuar vivendo em um caminho errado por medo de morrer. Ele é capaz de, a partir da sua decisão de voltar atrás, de sair dessa rota, endireitar a sua vida, te sustentar, te fazer viver e te direcionar de volta nos planos e nos projetos que Ele tem. Hoje a palavra do Senhor para nós, queridos, é para nos mostrar que um homem que nós admiramos muito, que hoje se fala dele em todos os cantos da terra, também errou, também falhou, mas se posicionou em obediência ao Senhor. Creu que não existe um outro Deus além do nosso Deus. Creu que não vale a pena desobedecer o Criador. E hoje tem uma história digna de ser contada. Vira para o seu irmão e fala: erros são erros. Erros não são destinos. Fala bem forte: erros são erros. Erros não são destinos. Destinos são passos de fé, perdão, sacrifício, arrependimento. Os erros precisam ser tratados, queridos, e assumidos. Mas não se deve e nem se pode ser algo que defina o nosso futuro. Eu estou pregando para pessoas aqui que já erraram muito. Eu estou pregando aqui para as pessoas que já mentiram muito. Eu estou pregando aqui pessoas que já enganaram muito. Eu estou pregando aqui para pessoas que ainda permanecem no erro. Eu estou pregando aqui para pessoas que decidiram caminhar no erro. Mas eu estou pregando para pessoas que ainda não viveram o fim. Que os erros que você cometeu não vão determinar o destino de Deus na sua vida. Que os erros que você cometeu não impedem que Deus realize as promessas que Ele fez para você. Que os erros que você cometeu não acabou com a sua vida. Que existe vida após o erro. Que existe esperança após o erro. Que existe esperança após a falha. Que existe esperança após a mentira. Eu estou aqui para te apresentar um Jesus que restaura a sua vida a partir do momento que você diz: Senhor, eu abro mão dos meus erros, eu renuncio o caminho do pecado, eu quero caminhar em direção, eu quero ter uma história digna de ser contada, eu quero que seu nome seja glorificado na minha casa, eu quero que seu nome seja glorificado na minha vida, eu quero ser conhecido não como alguém que errou, mas como alguém que decidiu caminhar de forma correta. Aleluia! Você quer ter uma história digna de ser contada, querido? Você quer uma história digna de ser contada? Não para o seu orgulho, não para a sua vaidade, mas simplesmente pelo descanso de viver no lugar aonde Deus está. É ter um filho que o próprio Deus mandou. É ter uma geração bendita do Senhor. É ter uma casa repleta da glória de Deus. É ter uma família estruturada, é ter uma esperança da salvação, é ter a convicção de que Jesus morreu por você e você vai morar na eternidade com Ele. É ter a certeza de que no céu existem casas, mansões, ruas de prata e ouro. Quer ter uma história digna de ser contada, queridos? Não são sobre os erros que você já cometeu, mas é com os acertos que você vai ter daqui em diante, é com a sua obediência daqui em diante, é com os seus passos de fé daqui em diante,
Queridos, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Fica de pé, quero orar com você. Vira para o irmãozinho que está do seu lado e fala assim: irmãozinho, o erro não é o fim, mas reconhecer que está errado é o início do fim, na presença de Deus. Aleluia.